Bom dia, boa tarde, boa noite, Arturo Gomes aqui. E hoje eu quero trazer para vocês a pesquisa quentíssima que saiu da CNT, mostrando que a avaliação do governo Lula capotou mais 5 pontos entre janeiro e maio. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário e se inscrever no canal. Estamos aqui com a meta de chegar a 100 inscritos até o fim do mês. Então, sua inscrição vale muito. Então, vamos para a notícia de hoje. A avaliação positiva do governo Lula cai 5 pontos entre janeiro e maio, segundo a CNT. Segundo a pesquisa, 37,4% dos entrevistados avaliam o governo Lula como bom ou ótimo, enquanto 30,5% o consideram ruim ou péssimo, e 30% considera como regular. E aí a gente ainda tem os dados aqui da avaliação pessoal, que caiu de 55,2 para 50,7, e a desaprovação subiu de 39,6 para 43,7. E aí eu queria destrinchar um pouco os motivos disso e apresentar alguns dados que eu achei muito interessante aqui dessa pesquisa. O principal dado é esse, acredito, que é a avaliação do governo, que é como que a população está avaliando o governo Lula. Somando o ótimo e o bom, ficaria na casa dos 37,4. Somando o ruim e o péssimo, 30,5. A gente pode ver aqui que a partir do início do governo Lula, ali começou com uma avaliação positiva de 43, caiu para 41, subiu para 43 de novo. Acredito que devido a essas condições de melhora da economia deixadas pelo governo anterior, queda da taxa de juros, tudo isso. E aí a partir de janeiro, a gente já começa a notar uma queda mais acentuada, chegando ali nos 37% das pessoas considerando como positiva. E observando aqui a alta, né, daqueles que consideram negativos, que começou em 25%, foi para 27%, 28%, agora chegando nos 30%. As coisas já estão bem ruins para o governo Lula, mesmo no começo do governo, né? Fez 1 ano e 4 meses o governo, e se a gente comparar com o primeiro mandato, no mesmo período, a gente pode observar que no segundo mandato estava em 11% das pessoas que consideravam negativo. No primeiro mandato era 20%. E hoje já são 30% de pessoas que consideram negativo. Hoje não estamos passando por nenhuma pandemia. O próprio governo está se afundando e cavando a própria cova, né? E aí a gente pode pegar aqui outros dados interessantes sobre o desempenho pessoal do Lula, que também teve queda. A gente pode ver aqui que 50% ainda das pesquisas, né, do entrevistado, 50% dos entrevistados aprova, na medida que 43,7%, 44% desaprovam o governo Lula. Se a gente pegar a evolução dos dados, a gente pode ver que a aprovação começou em 57 e já estamos em 51. Na medida que a desaprovação subiu bastante do início do mandato até esse mês de maio, que estava em 35 e já estamos em 44. Isso só no primeiro ano de governo. Eu não quero nem imaginar como que vai estar essa desaprovação aqui no final do governo. Esse aqui é um outro dado interessante dos motivos dessa desaprovação. Aqui ele explica que dos entrevistados que desaprovam o governo, 63% sempre desaprovou. Então são aquelas pessoas que não caíram nesse papinho do Lula democrático, ou não caíram nesse papinho de Lula cortador de gastos, o Lula contido. Ainda, desses 43%, 35%
chegaram a aprovar o governo em algum momento desse primeiro ano. E aqui a gente vê o principal motivo. Destas pessoas que já aprovaram o governo Lula em algum momento, dão como motivo a má gestão para a desaprovação atual, a corrupção e a economia ruim / desemprego / preços altos. O que se você for comparar com os dados do IBGE, não bate muito, né? Porque a gente vê os dados do IBGE falando que a economia está crescendo, que o desemprego está caindo, que não existe inflação. Mas o que leva a um ponto interessante também, que não dá para confiar nos dados do IBGE, sendo que os próprios técnicos do IBGE já tinham avisado um receio sobre a martelada dos dados e distorção desses dados. Para vocês verem que eu não estou tirando esse dado do C, né? Aqui, essa notícia de 16/11/2023. Depois que o Márcio Postman assumiu, alguns técnicos do IBGE disseram estar preocupados com a possibilidade de interpretação distorcida dos dados do Instituto. Então, assim, a gente tem que se apoiar em outros dados de empresas sérias e que não tem esse viés ideológico na hora da divulgação desses dados, né? E aqui a gente pode ver outros motivos também. 6% na atuação internacional, o que é algo bem visível, né? Com essa chupação de bola de ditaduras, o aumento de impostos aqui com 5%. Enfim, outros dados interessantes é sobre a expectativa da população para os próximos meses. E a gente pode perceber que caiu as pessoas que acreditavam que haveria uma melhora e aumentou a quantidade de pessoas que acreditam que vão piorar. Então a gente pode ver que a população já está começando a se emputecer com as cagadas do governo, com a falta de gestão, com a falta de gerência, né, de pessoas técnicas no governo. E por último, foi feita uma pergunta com relação às saidinhas, né, se elas devem ser mantidas ou se elas devem ser proibidas. E a gente pode ver aqui que mesmo entre a esquerda, 64% destas pessoas acham que as saidinhas devem ser proibidas. No centro, esse número ficou em 77,8% e na direita o número ficou em 85,2%. O que dá pra gente questionar por que o governo está indo contra a maioria da população, inclusive contra a maioria dos seus eleitores, né? A população de fato está cansada das consequências dessas saidinhas. Enfim, um ponto bônus, né, que eu achei, né, dando mais uma olhada nessa pesquisa, justamente sobre o lance do ponto de vista político, né, do viés político. E a gente pode ver que a esmagadora porcentagem da população se considera de direita. Se você pega aqui a direita mais a centro-direita, 35% da população está nesse espectro político, enquanto a esquerda morre aqui abraçada nos 20%. Vendo isso aqui, fica ainda mais complicado defender as ações esquerdistas do governo. A população não quer isso, claramente a gente vendo aqui por essa pesquisa. O que dá também a entender que o governo está governando para si próprio. Está governando para o STF, está governando para os políticos, está governando para a patotinha de sempre. E que a tendência disso aqui é ser pior. Agora, com essa catástrofe que está acontecendo no Sul, a tendência também é que a gente tem uma alta de preços no arroz, no feijão. E aí essa visão sobre aumento de preços vai piorar. Essa visão sobre o aumento da inflação também vai piorar. No ano eleitoral isso aqui é fatal. Eu acredito que a eleição de 2024 pro PT vai ser, puta que pariu, cenário de terra arrasada. De verdade.
por último aqui, rapidinho, antes de acabar o vídeo. A gente vê aqui essa notícia da Veja falando sobre a previsão do PT é diminuir o comando das prefeituras. Então, eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois. Todo mundo sabe que essa eleição do Lula foi uma forçação de barra pro velho voltar e se vingar da galera que prendeu ele. Então, não me surpreende que daqui um ano e meio, já esteja se falando em impeachment, já esteja se falando em troca de governo, enfim. O Alckmin deve estar salivando já de ver essas pesquisas. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Como eu disse, estamos com uma meta aí de 100 inscritos até o fim do mês. Então sua inscrição vale muito. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!